Vamos analisar agora um problema muito frequente quando tratamos de indução. Nós vamos considerar aqui um circuito variante, ou seja, esse circuito não terá uma forma fixa no tempo. Vamos considerar aqui dois condutores. Um deles tem o formato de U, como se fosse uma ferradura, e o outro será uma barra reta deslizante sobre este primeiro. E nós teremos também um campo magnético H que será uniforme no espaço e constante temporalmente. Como que nós podemos ter indução se o campo magnético é uniforme no espaço e, além disso, constante no tempo? Veremos que isso ocorre porque a indução está associada à variação do fluxo magnético em um circuito. E nós podemos variar o fluxo magnético de diversas formas. Vamos considerar nosso campo magnético como sendo um H dado por uma constante H0 na direção Z. Eu estou considerando este H0 maior do que zero, e é uma constante. E esta barra deslizante possui uma velocidade também constante, dada por V na direção Y. Vamos representar graficamente este sistema. Temos aqui o nosso condutor em forma de U. Ele se encontra ao longo do plano XY. Então aqui eu tenho o eixo X e aqui eu vou colocar o eixo Y. Consequentemente, este eixo perpendicular será o Z, ao longo do qual o nosso campo magnético se encontra. E temos aqui a nossa barra deslizante, que possui uma dada velocidade V na direção Y. Vamos então fazer o cálculo da força eletromotriz induzida e, consequentemente, da corrente induzida neste circuito formado pelo condutor em U e a barra reta. E, claro, nós devemos atribuir ao sistema uma resistência R. Vamos começar do início. Temos que a lei de Faraday-Lenz nos diz que a força eletromotriz induzida é dada pelo negativo da derivada temporal do fluxo magnético no circuito. Então, o primeiro passo é calcular o fluxo magnético. Para tal, nós precisamos definir o vetor B anormal a este circuito e o ds. Como estamos em uma representação retangular, o nosso ds será dado simplesmente por dx dy. A nossa normal ao circuito será o versor Z, que define também a orientação do campo magnético. E a densidade de fluxo magnético é dada por μ0 multiplicando H. Estou considerando aqui o espaço livre, então será μ0 H0 Z. Portanto, B escalar N corresponde a μ0 H0. Daqui nós podemos então substituir B escalar N ds na integral. Nós teremos que Psi será dado por integral em dx, integral em dy, de B escalar N, que é μ0 H. Vou supor que o comprimento deste condutor ao longo da direção X, que forma a base da letra U, é L. Então nós vamos variar o X de 0 até L. E o comprimento do condutor ao longo da direção Y será Y. Eu não vou associar uma letra diferente porque este Y vai variar. Afinal de contas, esta barra está se movendo. Então, o Y variará de 0 até Y. Essa integral é trivial e nos fornecerá μ0 H L Y. Agora, nós podemos determinar a força eletromotriz induzida. Temos que ε será dada por menos d dt
d e si, ou seja, μ0, h, l, y. Porém, μ0, h e l são constantes. Podemos tirar da derivação. Ficamos com menos μ0, h, l, dy, dt. Porém, o que é dy, dt? É exatamente a intensidade da velocidade desta barra. Portanto, epsilon será dada por menos μ0, h, l, v. Tendo a força eletromotriz induzida, podemos calcular então a corrente induzida. O sistema possui uma resistência R, então temos que epsilon, que pela lei de Ohm é a resistência vezes a corrente, que por sua vez, calculamos aqui a força eletromotriz é menos μ0, h, l, v. Portanto, a corrente induzida será dada por menos μ0, h, l, v sobre R. Qual o sentido desta corrente induzida, cuja intensidade nós determinamos como sendo μ0, h0, l, v sobre R? Aqui eu não vou considerar o sinal negativo, estou considerando apenas o módulo da corrente. O sentido nós vamos determinar agora. Nós adotamos N como sendo o próprio Z. Vou representar aqui o sistema visto de cima. Temos aqui o eixo X, aqui o eixo Y, o nosso condutor em U, a barra está deslizando com uma velocidade V ao longo de Y, e aqui nós temos o eixo Z saindo do plano da folha. Este é o campo magnético do meio, que possui esta orientação tanto dentro quanto fora da espira. Nós precisamos que o campo magnético induzido, que eu chamarei de HI, é o campo magnético associado à nossa corrente I, se oponha dentro do circuito ao campo magnético do meio. Este deve ser o sentido de HI. Pela regra da mão direita, a corrente que produz um campo com esta orientação deve ter o sentido horário. Note que, curiosamente, a corrente induzida no nosso circuito possui intensidade constante. Afinal de contas, todos os parâmetros deste lado da igualdade são constantes. E fora do circuito, fora do nosso retângulo, o campo pode ter o mesmo sentido do campo indutor. O que importa é que ele se oponha ao campo magnético indutor dentro do nosso circuito, onde nós calculamos o fluxo.